Shorty fell in love, now she doing all my drugs, yeah, I'm ballin' in the club like lil' mama in my eyes, yeah. She go home with me tonight, we connect like Wi-Fi, yeah. On the table, Gucci on my Boa, boa! Galerinha, professor Leandro com vocês, voltando aí. Continuação da nossa correção, tá certo? Todo mundo pausou aí, bebeu uma água, todo mundo tranquilo. Observe o quadrado e o retângulo representados a seguir. Escreva uma equação para cada situação. O perímetro do quadrado, o perímetro do retângulo, a área do quadrado, blá, 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 blá. Eu acho que a gente já fez essa questão, né? Não é uma questão que eu esteja estranhando, não. Então vamos lá, perímetro do quadrado. Perímetro é soma de todos os lados, são 4 lados iguais. Eu posso dizer que é 4 vezes 2x. Só que ele diz, né, que o perímetro ele é igual a 100. Então isso aqui vai ser igual a 100. O máximo que a gente pode fazer aqui é multiplicar. 4 vezes 2, 8x, igual a 100. Beleza? Escreva uma equação, a gente não precisa da solução. B, o perímetro do retângulo, 12, 24. X mais 2, aí vai ser x mais x, 2x, 2 mais 2, 4, igual a 64. Vamos reduzir aqui os termos. 2x, 24, mais 4 dá 28. Beleza? Pode deixar assim, mas aí vamos reduzir um pouquinho mais, só para não ficar muito feio. 64 menos 28, 36. Beleza? Se eu for muito além disso aí, eu vou acabar dando a resposta. Ele pediu só a equação, né? A área do quadrado é lado vezes lado, então vai ser 2x vezes 2x igual a 256. 2 vezes 2, 4. X vezes x, x ao quadrado igual a 256. D. A área do retângulo é a área base vezes altura igual a 200. A gente pode deixar assim, tá? O quadrado e o retângulo têm o mesmo perímetro. Então, letra E. O perímetro, a gente botou aqui, né? Do quadrado, ó. Perímetro do retângulo. Tá aqui, ó. Foi antes da gente reduzir e jogar pra lá, né? Que é 4 vezes 2x, dá 8x. Se tem o mesmo, eles são iguais. 12 mais 12, x mais 2 mais x mais 2, né? Por isso que dá aqui, ó, 12, 12, 24. 2x mais 4, 24 mais 4, 28. 2x mais 28, tá aqui. F, o quadrado e o retângulo tem a mesma área. A área do quadrado, a área do retângulo. 4x ao quadrado igual... Beleza? Não precisa continuar, porque ele pediu só a equação. Se você continuar aqui, você vai acabar dando a resposta. Ele não pediu a raiz, ele não pediu a solução da equação. Pediu para você montar a equação. Considere o retângulo a seguir, cujas medidas dos lados estão indicadas na mesma unidade. Letra A. Escreva uma expressão algébrica que represente o perímetro. Perímetro, soma de todos os lados. Então, nós temos aqui 3x mais 3x, 6x, 5 mais 5, mais 10. Isso aqui é o perímetro, tá? B, letra A. Calcule o perímetro para x igual a 7. Então, é só colocar o 7 aqui, né? 6 vezes 7, mais 10.
6 vezes 7, 42, mais 10, 52. C. Escreva uma expressão algébrica que represente a área, base vezes altura. 3x vezes 5, 15x é a área. Calcule a área para x igual a 7. 15 vezes 7 dá 70, mais 35, 105. Beleza? Eu botei 18, né? Corrigido. Agora sim. Nós temos aqui um paralelogramo. Calcule a área. É base vezes altura, tá? A área do paralelogramo, a área do retângulo. Aliás, o retângulo, ele é um tipo de paralelogramo, tá? O cálculo é o mesmo, tá? Eu acho que a gente já passou dessa fase, né? Eu não preciso ficar montando e armando, efetuando esse tipo de conta aqui para vocês. 32 centímetros quadrados. 19. Na malha quadriculada, considere que cada quadradinho tem 1 centímetro de medida de lado. Calcule a área de cada triângulo. Então, se tem 1 centímetro, você vai fazer o seguinte. É base vezes altura, correto? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de base. Altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de altura. Então, o triângulo A é base vezes altura dividido por 2, tá? Isso é fórmula para qualquer triângulo. 6 vezes 7 dividido por 2. Posso simplificar o 6 com 2, dá 3. Vezes 7, 21 centímetros quadrados. Letra B, espero que dê aqui embaixo. Vamos lá, vamos contar aqui a base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de base. Altura, 1, 2, 3, 4 de altura. E dividido por 2. Posso simplificar o 8 ou 4, tanto faz, tá? 8 dividido por 2 dá 4, vezes 4, 16 centímetros quadrados. Belezinha? Vamos para 20, mas primeiro vou apagar. 20. Resolva os seguintes problemas. Um terreno que tenha forma de retângulo mede 16 por 22. Determine em metros quadrados a área desse terreno. Só multiplicar um pelo outro. 20, letra A, 16 vezes 22. 352. É um terrenão. Metros quadrados, beleza? B. Em um terreno de 120 por 90, será plantada grama a custo de R$3. Qual o custo total para plantar? Tá, então é R$3 um metro quadrado. A gente primeiro calcula a área para saber quantos metros quadrados eu vou ter lá dentro. 120 vezes 90 dá 10.800. Só que a cada um desse daqui eu pago R$3. Então vai ser isso aqui vezes 3, tá certo? Dá 32.400 reais. Alright. O losango representado foi obtido pela ligação dos pontos médios dos lados do retângulo, que mede 12 por 5. Ponto médio, pessoal, metade. Tá bom? Mas não vai ter nada a ver para a resolução. Por quê? Na letra A ele pede o quê? A área do losango. Na letra B ele pede a área que está entre o losango e o retângulo, que seria essa áreazinha aqui de fora. Tá vendo? Parece até a nossa bandeira, né? A gente vai fazer o seguinte: calcular a área do losango. Só que qual é a fórmula da área do losango?
é diagonal maior vezes a menor dividido por 2. A diagonal maior, ele é a mesma medida da base do retângulo. A diagonal menor é a mesma medida da altura do retângulo. Então é base vezes a altura dividido por 2, tá? É a mesma coisa. Só que nesse caso a gente tem que dividir por 2 porque é a metade. 60 por 2, 30 centímetros quadrados. Na letra B, ele quer a diferença entre a área do retângulo e a do losango. Imagina que eu recortei aqui o losango e tirei. Ele quer o que sobra. Então, se tudo é 60, lembra que a gente pegou a metade, né? Menos 30, sobrou 30 centímetros quadrados. Certinho, meu? Não é difícil, né? É bem tranquilinho. Continuando, então, complete a tabela com os valores correspondentes às áreas dos retângulos. Pessoal, é base vezes altura. Tá bom? Então, a gente basicamente vai chegar aqui e vai multiplicar tudo. 4,2 vezes 3, 12,6. 12. Não, que 12 aqui? Eu não sei de onde eu tirei 12. 22. 12,6. Tá em centímetro quadrado aqui já, você não precisa escrever um por um. Vezes 10 é só andar a vírgula uma casa para a direita. 12 vezes 8 dá 80, mais 16, 96. Tá certo? E 240 vezes 5,5 é igual a 24 vezes 55, tá? É a mesma coisa. 1.320 centímetros quadrados. Tá certo? 23. Conhecendo a medida do lado de quadrado, como calcular a sua área? Lado vezes lado. L ao quadrado. Conhecendo a medida dos lados de um retângulo, como calcular que eu falei? Base vezes altura. Calcular a sua área. 24. A medida do lado do quadrado maior é de 15 centímetros. A medida do lado do quadrado menor é de 8 centímetros. Calcule a área da região compreendida entre os dois. Então, a diferença é a mesma coisa lá do losango. Então, imagina você que eu recortei aqui, ó, e eu vou arrancar esse quadrado menor, eu quero saber o que sobra. Então, você calcula o maior, calcula o menor e faz uma diferença entre eles. Será 15 ao quadrado menos 8 ao quadrado. A área do maior menos a área do menor. 15 ao quadrado, 225. Isso, menos 64. 225 menos 64. Não sei porque eu botei isso. 161. Centímetros quadrados. Às vezes a gente para voltar e ver qual é a unidade de medida, né? Fica feio não escrever a unidade de medida. Quando vocês começarem a estudar física, química, o professor de vocês vai tirar pontos se vocês não colocarem a unidade de medida. Normalmente é assim. Tem que ter a unidade de medida. Não pode falhar. Considerando que 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, transforme as medidas a seguir em metros quadrados. Pô, vamos só multiplicar, tá? Então, 25, letra A. 2 hectares é o dobro disso aqui. Então, é 20 mil. Letra B. 3,2 vai ser 3,2 vezes isso. Só que multiplicar número de base 10 é muito fácil, né? São 4 zeros. Então, são 4 casas para a direita, ó. 3, 2. A vírgula está aqui entre o 3 e o 2, né? Quando pular aqui o 2 vai ser 1. E são 4 que eu tenho que chegar para lá, né? Então, coloca mais 3 aqui para poder completar. 32 mil metros quadrados. Tá bom? Isso aqui, principalmente fazenda, lá pro interior, né? A galera usa muito isso daí. Que tem aqueles terrenos enormes. Aí depois o pessoal fica reclamando que não tem dinheiro para plantar. 26. Considere um quadrado cujo lado mede 20 centímetros. Determine a razão entre o perímetro e a medida do lado. Vamos lá. Primeiro, perímetro. É a soma de todos os lados. Se o lado mede 20, vai ser 4 vezes 20, 80.
Ele quer entre o perímetro e a medida do lado. Vai ser 80 sobre 20. Tem que ser nessa ordem que ele está pedindo, está te dando, hein? Perímetro, lado. Perímetro, lado. O máximo que a gente pode fazer aqui é simplificar, né? Que dá 4 sobre 1 ou só 4. Beleza? A medida do lado e o perímetro. Ó, notem que na letra A para B ele inverteu. Se eu já simplifiquei na A, eu já posso dar ela simplificada na letra B. Tá certo? 27. A medida do perímetro de um retângulo é de 72. O lado maior mede 4 a mais que o lado menor. Então vamos lá, ó. Vou usar aqui os meus dots desenhísticos para desenhar um retângulo perfeito. Tá certo? O lado maior mede 4 a mais que o menor. Vamos supor que o menor eu estou chamando de x, correto? Esse cara aqui ele é 4 a mais do que esse. Então 4 mais x. Pronto, já matei a questão. Por quê? Ele está te dando o perímetro. O perímetro é soma de todos os lados. Daí para frente é só você somar, né? 4 mais x, 4 mais x, x mais x. Então, 4 mais 4, 8. X são 4, né? 1, 2, 3, 4. Mais 4x. Isso aqui no final tem que me dar 72. Belezinha? O 8 é positivo, vai para a direita, negativo. 4x é igual a 72 menos 8. 4x é igual a 72 menos 8 dá 64. 64 dividido por 4 dá 16. Beleza? Acabou a questão? Não. Determine as medidas dos lados. Eu estou te dando só o lado menor. Só que ele falou que o lado maior é 4 a mais. Então você pega esse cara aqui e soma mais. Resposta 16 e 20. Beleza? Não é difícil, né? Porque depois que tu faz a primeira, pode cair aí mais 30 iguais a essa 27 aí, só mudando os números que tu já sabe o esquema. 28. Em relação aos quadrados de lado L e 2L, ou seja, o lado do maior ele é o dobro do menor. Ó, é 2L, 2 vezes L. Representados a seguir, tá, verdadeiro ou falso. A área do quadrado maior é o dobro da área do quadrado menor. Bom, olha só. O quadrado menor é lado vezes lado, lado quadrado. O quadrado maior, lado vezes lado, vai ser 2L vezes 2L. Então acompanha comigo, ó. 2 vezes 2, 4. L vezes L, L ao quadrado. Esse cara aqui é o dobro desse? Não, né? É 4 vezes maior. Então, falso. O perímetro do quadrado maior é o dobro do perímetro do quadrado menor. Quadrado menor, 4L. Quadrado maior, 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8L. É o dobro? Sim, é o dobro, verdadeiro. A área do quadrado menor é 1/4 da área. 1/4. Isso aí. Esse cara aqui é 1, esse cara aqui é 4. Ó. Ele é 1/4. É esse cara aqui dividido por 4 do maior. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro. Certinho? 29. A altura do retângulo a seguir é 6 centímetros e todos os triângulos desenhados são do mesmo tamanho. 6 centímetros, eu não posso esquecer disso. Bom, perdão. Se é tudo do mesmo tamanho, significa dizer que eu tenho a mesma medida para cima e para baixo. Então é metade. A altura de um desses pequenininhos é a metade da altura do retângulo. Ou seja, é 3. Perdão. É 3. Nossa, me deu um negócio aqui agora. É de 3 essa altura.
E quanto é que mede essa base aqui? É só você contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 30 centímetros dividido para 5, 6. Então a base é 6, a altura é de 3. Para umzinho, né? Que eu vou precisar na letra B. A letra A é muito simples. Ele quer a área do retângulo, que é base vezes altura, 6. Então letra A, 30 vezes 6, 180 centímetros quadrados. A unidade de medida é muito importante. A área de cada um dos triângulos, base vezes altura dividido por 2. Não esquece disso, tá bom? Divide o 6 pelo 2 dá 3. 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. Tá certo? 30. Em relação ao retângulo maior, o losango e o retângulo menor representados na figura da Natália, que é verdadeiro ou falso. Vamos lá. A área do losango é a metade da área do retângulo maior. Sim. Onde nós vimos isso? Na questão anterior, esta aqui, né? Qual é a fórmula da área do losango? A diagonal maior vezes a menor dividido por 2. E o que seriam as diagonais? As diagonais são a base e a altura do retângulo. Então é base vezes a altura dividido por 2, é a metade. Tá bom? É metade. Verdadeiro. A área do retângulo menor é igual a metade da área do retângulo maior. Bom, em relação à área do retângulo menor, eu te digo que eu não saberia te dizer se é a metade. Eu estou tentando achar alguma relação direta aqui entre essas áreas, mas eu de agora eu não vejo nada não. Eu não diria que seria metade não, tá? De repente um quarto. Tá, mas a metade assim não é não. Por quê? Ah não, calma aí. É tão óbvio que até falhou a memória. Vamos lá. Não, né? Por quê? A metade do maior, do retângulo maior. Eu achei que ele estivesse falando da área do losango. Mas tá, beleza, a área do retângulo maior, a metade dele é do losango, não retângulo. Tá, então essa daqui é falsa. Agora a última aqui, a área do losango é o dobro da área do retângulo menor. Ah, sim. Não sei, essa sinceramente eu não sei te dizer. Não sei mesmo. Tá? Porque a área do losango é diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Só que a base do retângulo menor, ao meu ver aqui, não tem nada a ver com as diagonais. Então, não sei te dizer não. Visualmente parece que sim, né? Mas eu não sei te dizer. Se eu fosse dobrar, imagina que isso aqui fosse uma dobradura, né? Dobrar essa ponta aqui internamente e essa outra ponta aqui para dentro. Se eu fosse fechar aqui, de repente eu consigo fechar, né? Essas diagonais. Não sei. Eu acho que sim, mas eu não posso te afirmar com certeza absoluta. Eu vou pesquisar para saber isso aí. Tá bom? 31. Na ilustração está representada uma parede da casa de Laura. Beleza. Sabendo que as medidas estão em metros, a área total da parede. Beleza, ó, base vezes altura, né? Deixa eu abrir aqui um espacinho para não ficar essa coisa ridícula. Eu achei que fosse levar até mais tempo, mas as questões elas são menores. São mais rápidas, né? Então a área total da parede, 31, letra A, é base vezes altura, 7 vezes 2,8. Não precisa escrever 2,80, hein? 19,6 metros quadrados. B. A área ocupada pela porta, base vezes altura,
0,8 vezes 2,10. 0,8 vezes 2,10, 1,68 metros quadrados. C. Área ocupada pela janela, base vezes altura. 1,1 vezes 1,2. 1,1 vezes 1,2, 132, 1,32 metros quadrados. Beleza? Ó, de repente essa figura aqui ela me ajuda nessa daqui, ó. Vê que ela tá até com uma malha quadriculada aqui, né? Considerando que cada quadrado da malha quadriculada... Tá, beleza. Ele quer o losango, ABCD, e o retângulo, EF, o menorzinho. Isso vai me ajudar a responder a de cima, hein? Vai me ajudar, porque tem as mesmas proporções. Bom, primeiro, losango. A diagonal, né? É só você contar quantos tem aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4. São mais 4 para cá. 8. Então, eu tenho 8 de diagonal maior. Vezes 1, 2, mais 2 para cá. 4 sobre 2. Diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Posso simplificar ou o 8 ou o 4. Você escolhe. 4 vezes 4. 16 centímetros quadrados. Isso é letra A. Letra B é retângulo, base vezes altura, né? Eu tenho 4 de base mais 2 de altura. Ó, isso aqui acabou de me comprovar que a área desse retângulo é a metade da área do losango. Então, chutaria correto, né? Sim, que é verdade, é verdadeiro. Tá bom? As linhas tracejadas representadas a seguir dividem a figura em retângulos. Determine a área da figura completa. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Já volto. Voltei. Quando a gente tem a possibilidade de fazer isso, né? É uma maravilha. Eu já tô pensando aqui quando voltarem as aulas presenciais, pra gente arrumar um esquema de eu levar de repente até o projetor, porque isso aqui ajuda bastante, né, cara? Tem certas coisas que a gente sente falta na sala de aula, né? Tipo isso aqui, ó. Se eu tivesse que ficar apontando, então desenhando, eu ia perder um tempão. Agora aqui não, eu pego, jogo ainda desenho por cima. Se tivesse um projetor, todo mundo tava vendo ali na hora, tirando dúvida na hora. Perfeito, né? Bom, enfim. Vocês estão conseguindo enxergar 3 retângulos aqui? Eu tenho o retângulo 1, 2 e 3. Para saber a área de tudo, eu calculo as áreas individuais e somo. O retângulo maior, base, altura. 3 vezes 5, 15 centímetros quadrados. Esse retângulo médio, vamos dizer aqui que é médio, né? Ele tem 3 centímetros de base, ok? Mas e a altura? Quanto que mede daqui até aqui? Notem que tudo isso aqui mede 5, ó. Essa altura toda mede 5, ok? Só esse pedacinho aqui, ó, que eu estou desenhando, ele mede 2. Então, se tudo mede 5 e só esse pedaço mede 2, sobrou quanto para cá para baixo? 3, ok? Então, 3 vezes 3, base vezes altura, 9 centímetros quadrados. E para finalizar, 1 vezes 2, 2 centímetros quadrados. Tá bom? Aí agora é só somar 15 mais 9 mais 2. 15 mais 11, eu tenho 26 centímetros quadrados, que é o que ele quer. Belezinha?
34, numa folha de papel quadriculado, foi representado um terreno. Cada quadradinho representa a medida de 1 metro. A medida do contorno e a medida da área desse terreno. Então, vou fazer aqui mais uma vez. Vou fazer aqui uma cópia. Tá bom, né? Bom, o contorno, eu aconselho você a vir contando, né? Só que vai riscando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, contorno, 46 centímetros. Centímetros não, né? Metro. Metro, que está em metro aqui, ó. O anunciado falou que está em metro. A área do terreno. A área seria você contar, né? Todos esses quadradinhos aqui. Bom, o que eu aconselho você fazer para você não ter que contar isso tudo? Lembrando que você pode contar, né? Mas eu dividiria isso aqui em retângulos, tá? Não necessariamente do jeito que eu tô fazendo aqui, mas é bem-vindo, tá? Deixa eu ver o que eu faço aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Está bom. Esses dois aqui que estão disformes, a gente pode contar um por um, então você vem aqui e divide mais ainda. Esse aqui eu acho que vai ficar muito dividido. Não tem necessidade não. Bom, vamos lá. Primeiro esse aqui. Eu tenho 1, 2 por 1, 2, 3, 4. 2 vezes 4, 8. Então aqui eu tenho 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aqui, mais uma vez eu vou ter 8. Embaixo, 8. E aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. E esse aqui eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora é só pegar e somar isso tudo aqui. Eu vou ter 8 mais 8 mais 8, mais 6, mais 12, mais 16. Um total de 58 centímetros quadrados. Cismei que é com centímetro, é em metro. O enunciado falou, é metro. 35. O desenho abaixo representa parte de um pátio que há na escola. Determine em metros quadrados a área do triângulo, quadrado e retângulo. Fizemos um trabalho parecido com esse, né? Na própria escola mesmo, né? Nós pegamos uma fita e fomos traçando, medindo, né, o pátio. Bom, saudade de sair um pouquinho da sala de aula. Agora tá todo mundo querendo voltar, mas é o que tem pra janta. Vamos lá, 35. Bom, começando pelo triângulo, né? Que ele pediu base vezes altura. Lembrando que a altura é de 12, ó. Ela sempre vai ser 12 aqui. Aqui é base vezes altura dividido por 2. 8 vezes 12 dividido por 2. O 8 ou o 12, tanto faz, né? Você pode simplificar com 2. 4 vezes 12, 48 metros quadrados. Tá bom? Letra B.
quadrado, 12 por 12, 12 vezes 12, 144 metros quadrados. D, retângulo, 5 vezes 12, 60 metros quadrados. Ele não pediu nem a área do pátio inteiro, então acabou, só isso. O triângulo foi construído dentro de um quadrado cujo lado mede 10. Só para te falar que é base vezes altura, dividido por 2, que é 10 por 10 sobre 2. A área do quadrado, a área do triângulo. 10 ao quadrado, 100 centímetros quadrados. A gente sabe que a metade é do triângulo. 100 dividido por 2, 50 centímetros quadrados. 37 para fechar. Na figura abaixo, a base do retângulo mede 6,4, a altura 4,5. Calcule a área do retângulo e do losango. A gente sabe que a do losango é metade, né? Então a gente faz o seguinte: 6,4 vezes 4,5. Eu já vou logo dividir por 2, que eu já vou dar a resposta dos dois, tá bom? Primeiro, 6,4 vezes 4,5. Então a área do retângulo, 28,8 centímetros quadrados. E a gente sabe que a metade disso é 14,4 centímetros quadrados. Belezinha? Bom, com isso a gente fechou. Fizemos aí a correção de maravilhosos 37 exercícios. Não foram totais 37, né? Porque a gente acabou pulando 3 aqui que ficaram faltando, né? As figuras, mas foi uma boa quantidade. Falou? Aí o próximo vídeo já deve ser de explicação de matéria 9. Certinho? Então, por hoje é só. Um grande abraço para todo mundo aí e fiquem com Deus. Valeu, fui!